É cada desculpa, irmãos. Você vai conversar com o pastor, pastor, por que a igreja não está avançando lá na cidade? Não, porque aqui o céu é de bronze. E que Deus que você serve que não consegue romper esse céu de bronze? Não, porque aqui é muito, pastor, a minha vida tem, presta atenção, posso falar? Vou falar. Põe o dedo na ferida e vou mexer. Tem marmanjo com quase 40 anos nas costas, culpando o pai e mãe pelo seu fracasso até hoje. Toma vergonha na cara, irmão. Ah, pastor, mas você não sabe o que meu pai fez. Eu não sei mesmo. Eu não estou a fim de saber. O que eu tenho para contar para você é que se você quiser, você muda a sua vida. No momento em que você parar de dar desculpa e começar a encarar a sua realidade, você muda a vida. No momento em que você parar de ficar esperando o tempo todo que as pessoas tomem decisão por você, sejam responsáveis por você, que as pessoas, no momento que você parar de esperar amor e começar a dar amor às pessoas, você vai ver que as coisas mudam. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Está pesado? Vamos melhorar agora. Isso aqui foi a primeira parte, que é a parte mais difícil. Amém? Segunda parte, verso 6, assunto delicado, delicadíssimo. Você é crente, irmão? Porque se você não for crente mesmo, você vai escandalizar. Verso 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Olha a tradução King James. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui, ou instruiu. Instrui. Os irmãos estão aí? Olha para mim, irmãos, preste atenção. Graças a Deus, o Senhor me abençoou muito nessa questão financeira. E eu não sou assim dependente de igreja, eu não dependo da igreja para... Graças a Deus. Mas não é porque eu não dependo da igreja que eu vou negar a você a verdade do Evangelho. O que a verdade do Evangelho diz, pastor? Que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. O que isso significa? Que as pessoas que estão sendo instruídas na palavra devem repartir daquilo que Deus está dando a elas com aqueles que a instruem. E eu não estou falando isso específico para mim. Eu estou falando para todos aqueles que instruem pessoas no Evangelho. Os irmãos estão aí? Como é que deveria ser nossa mente, irmãos? O Senhor me entregou algo bom. Se o Senhor me entregou algo bom, eu vou repartir isso aqui com quem está me instruindo na palavra. Os irmãos estão aí? Ah, pastor, mas como assim? É desse jeito. Nós não estamos nem perto disso. Não passamos nem... Tem muito crente, e eu espero que não tenha aqui na igreja, que tem aquela filosofia ainda. Eu não vou sustentar pastor. Quando você pensa assim, você não está entendendo, você não entendeu o que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Eu falo isso em defesa de muitos pastores. Graças a Deus não é o meu caso. Mas tem muito pastor passando necessidade. E essa palavra vai para o YouTube. E você que não compartilha com o seu pastor aquilo que Deus tem te dado, você é um miserável ganancioso. Os irmãos estão aí? Não estou falando para mim, irmãos, eu não estou precisando de dinheiro, graças a Deus. Mas tem muito pastor aí passando fome. Tem muito pastor que chega na hora de almoçar e jantar, não tem mistura para dar para os filhos. Por quê? Porque pastoreia um bando de gente egoísta, que acha que o pastor não trabalha e também não precisa comer. Os irmãos estão aí? Como você compreender? Então o apóstolo Paulo está dizendo, porque olha para mim, qual que é o pensamento? Pastor, por que Paulo está falando isso? Porque ele acabou de dizer assim,
que cada um leve a carga um dos outros. Mas qual que é o pensamento da igreja geral? O pastor tem que levar a carga de todo mundo. Os irmãos estão aí? Só que ninguém pensa na carga do pastor. Consegue compreender? Quero falar, graças a Deus eu sou muito honrado pelos irmãos, estou muito feliz. Mas irmão, tem muito pastor por aí desonrado, sabe? Querendo desistir do ministério. Porque não pastoreia ovelha, pastoreia bode, fedido e cheio de espinha ainda. Consegue compreender? Que, assim, pessoas que são sanguessugas, que sugam a vida do pastor, o cara perde esposa, perde filho, perde família. Por que você acha que a maioria dos filhos de pastor estão para o mundo? É porque vê o que a igreja faz com o pai. E não quer saber de... Hoje eu eu li uma mensagem, o menino dizendo assim, olha, sou filho de pastor, nasci... Na verdade eu vi lá naquele do André Valadão. Quem assistiu o André Valadão, irmãos? As respostas. Assista, é legal. E o menino diz assim, olha, sou filho de pastor, nasci, cresci na igreja, não quero nem saber de igreja e eu nem sei se Deus existe. Da onde vem essa revolta? De onde vem essa revolta? É porque presenciou a vida inteira a igreja massacrando o pai. Os irmãos estão aí? A maioria das esposas de pastor que eu conheço são amarguradas com a igreja. Só vão para a igreja porque são obrigadas. Sabe por quê? Porque detestam a igreja. Algumas chegam a odiar a igreja. Mas por quê, pastor? É simples. Porque ela ama o marido. E ela vê o que o marido passa. O que o marido suporta. E quantas vezes o marido é humilhado por igreja. Não tem como amar a igreja dessa forma. Os irmãos conseguem compreender isso? Então o que Paulo está dizendo? Pensa em quem está te instruindo na palavra. E reparta das coisas boas que Deus tem te dado com essa pessoa. Os irmãos estão aí? Quantos conseguem compreender isso? É simples desse tanto. Por quê? Porque essa pessoa não vai poder ter um trabalho normal como você tem. Sabe? Ela vai ter que escolher entre uma coisa e outra. E entre ter um trabalho normal e uma... Essa semana eu falei para minha esposa. Eu falei, amor, se eu estou com uma vontade meio doida, do quê? Eu pegar uma bolsa e ir para um sítio. Ficar pouco tempo lá, uns 35 anos assim, já me resolveria o problema. Falei para ela. Ela, esposa é sábia, né, não falou nada, ficou olhando. E tenho certeza que foi orar. Porque já sabe, eu estou em crise e ela vai orar. Por quê, pastor? Porque, irmãos, não é tão simples quanto parece. Estar aqui à frente não é tão simples quanto parece. Ter todo mundo olhando para você e julgando você o tempo todo. Não é simples, irmãos. Sabe, as pessoas requerendo de todo mundo que vem para perto de você, quer de você alguma coisa. Está requerendo de você alguma coisa. Consegue compreender? Só que eu tenho família, irmãos. A minha família não é a melhor família do mundo. Tenho problemas. Tenho dívidas, tenho que pagar conta, igual você, sabe? Tem muito pastor abrindo mão do ministério, irmãos. Eu nunca vi um tempo em que tantos pastores estão retrocedendo como o nosso tempo. Por quê? Porque não aguentam mais. Tem uns que retrocedem, tem outros que estão tirando a própria vida. Nunca se ouviu falar tanto em suicídio de pastores. Sabe por quê? Porque é desgastante. É desgastante. É você viver a sua vida para pensar em todo mundo e ter que satisfazer o que todo mundo quer e ninguém olha para você. Ninguém quer saber como você está. Ninguém quer saber como que você passou. Então Paulo está dizendo, tem alguém te instruindo na palavra? Tem. Dá atenção a essa pessoa.
Essa pessoa está cuidando de você, te instruindo na palavra, mas cuida dela também. Se essa pessoa está semeando na sua vida o que é espiritual, custa você semear na vida dessa pessoa o que é carnal? Os irmãos estão aí? Aqui, irmãos, nós estamos bem, amém? Amém? Graças a Deus, a igreja está bem, está saudável. Estou bem, estou saudável. Não estou precisando de dinheiro, não estou falando por causa de dinheiro, mas eu quero falar para os irmãos que vão ouvir, tem muita gente que vai ver essa palavra no YouTube. Vou falar para eles. Se o seu pastor está passando necessidade e você tem dinheiro no bolso, você é um covarde. Aí você pode comentar o que você quiser. Não corta, Pedro. Bota aí. Porque eu sei que tem. Eu sei que tem. Muitos. Chega final do mês, não tem dinheiro, o cara não tem dinheiro para comer um cachorro quente. Essa é a realidade. Sabe? Covarde. É covarde. Se você nunca perguntou como o seu pastor está, se está bem, precisa de alguma coisa? Passou o desabafo. Amém? Terceira parte. Amém, irmãos? Vai melhorar, acredite. Vai melhorar. Verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Olha só, olha o texto aqui na King James. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Diga assim, tudo que eu planto, eu colho. Olha para mim, não vai ter como você fugir disso. O que, pastor? Pastor, o que eu estou vivendo agora? Que eu plantei ontem. Os irmãos estão aí? Ah, pastor, mas eu não estou gostando da vida que eu estou vivendo. Muda o plantio. Mudando o plantio vai mudar a colheita. Os irmãos estão aí? Irmão, isso é muito sério, irmãos. Porque, olha para mim. Acredite, a nossa vida é estruturada na base da semeadura e da colheita. Coisas naturais e também coisas espirituais. Quem semeia bondade, colhe bondade, irmãos. Quem semeia maldade, colhe maldade. Não tem o que fazer. Então observe. Pastor, eu quero mudar a minha vida. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu preciso então mudar o que eu estou plantando. Pastor, o que é semear? São muitas coisas que você pode semear. Entre elas, o dinheiro é uma semeadura. Amém, irmãos? Mas eu quero falar de uma em especial. Qual, pastor? O maior volume de sementes que nós temos são as palavras. Tudo que você fala é semente. Por isso que nós vamos viver o que falamos. Por quê? Porque o que falamos estamos plantando. Os irmãos estão aí? Irmão, isso é assim, isso é tão claro, tão óbvio, tão real. Sabe, você olha para a pessoa, você passa um tempo com a pessoa, você observa o que ela fala, você já consegue ver como é a vida da pessoa. Por quê? Porque ela literalmente vive o que fala. As palavras são sementes. Então olha para mim, todos os dias você planta muitas sementes. Qual é o problema, pastor? Olha para mim, eu planto hoje, eu vou colher amanhã? Sim ou não? Não, diga não. Depois da manhã? Não. Depois da manhã? Passou 6 meses? Não, 1 ano, 5 anos. O problema é que daqui 5 anos eu não lembro mais o que eu plantei. Quantos estão aí? Só que aí chegou a hora da colheita. Aí, o mal que eu fiz lá atrás, 5 anos atrás, chegou a hora de eu colher. Só que eu não lembro o que eu plantei. Aí, quando eu vou colher o mal, eu falo assim, a vida é injusta. Porque olha o que está acontecendo comigo.
É que você esqueceu do plantio lá atrás. Quantos estão aí? Olha uma coisa muito séria. Preste atenção, eu falo sobre isso sempre. Pastor, mas Deus não perdoa? Deus perdoa. Deus perdoar os seus pecados é uma coisa. Plantar e colher é outra coisa totalmente diferente. Os irmãos estão aí? Quantos conseguem compreender? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Os irmãos estão aí? Deus nos perdoou? Sim, vamos morrer do mesmo jeito. Vai ressuscitar, mas vai ter que morrer, porque o salário do pecado... Ou seja, perdão de pecado é uma coisa, plantio e colheita é outra. Os irmãos conseguem compreender isso? Aí olha só, está lá o jovem, o adolescente. Bom, vou curtir minha vida. É crente? Vou curtir minha vida. Aí vai lá e começa a fazer sexo antes do casamento, portanto, fora do casamento. Os irmãos estão aí? Adolescência, 18, 19, 20 anos ali, né? Estou jogando alto para o sexo ali. Aí chega lá 30 anos de idade, já assim, passando de verde para maduro, consegue casar. Aí casa. Os irmãos estão aí? Diga assim, qual é o problema? Tem um plantio. Qual era o plantio? Sexo fora do casamento. O que vai colher? Sexo fora do casamento. Aí passa um tempo, vamos colocar aqui, vou inverter aqui o exemplo, a esposa trai o cara. Sexo fora do casamento. Ah, por que aconteceu isso comigo? Deus é injusto. Filho, você plantou. Os irmãos estão aí? Todo plantio tem colheita. Ah, pastor, mas eu não creio assim. Olha para a vida das pessoas e vê se não é assim. O problema é que o plantio, a colheita às vezes é muitos anos depois. Mas acredite, irmão, a colheita vem. Então cuidar, pastor, mas não tem como eu mudar mais o que eu plantei para trás. Não tem. Nós precisamos contar com a misericórdia de Deus para não colhermos. Amém, irmãos? Agora, presta atenção. Você pode começar a mudar o que está plantando hoje. Quantos conseguem compreender? Vou pular um versículo para você entender. Verso de número 9. Os irmãos estão aí? E não nos cansemos de fazer o bem. Diga assim, faça o bem o tempo todo. Diga assim, sem cansar. Amém? Quantos estão aí? Diga assim, faça o bem o tempo todo. Por que você cansaria de fazer o bem? Pastor, estou fazendo o bem, não estou colhendo o bem, estou colhendo o mal, é porque você está colhendo o que ficou para trás. Continue fazendo o bem. Por quê? Verso de número 9. Porque a seu tempo ceifaremos. Diga assim, quando chegar a hora de colher, eu vou colher. Amém? Se não houvermos desfalecido, ou seja, por que eu desfaleceria? Porque eu plantei o bem aqui agora e não colhi de imediato. Talvez o bem que você está plantando hoje, você vai colher daqui 10 anos. Você nem vai lembrar do que você fez, você nem vai lembrar do que você plantou. Mas acredite, irmão, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ponto. Quantos estão aí? Sementes, suas palavras, suas atitudes, seu comportamento, como você vive, como você anda, como você fala, como você se relaciona, se você é misericordioso ou não é misericordioso, se você faz o bem, tudo isso são sementes que você vai colher no tempo certo. Amém, irmãos? Tem umas coisas que acontecem comigo que eu sei que é colheita. Quantos estão aí? Porque eu plantei muita coisa errada, irmãos. Às vezes, eu lembro de uma vez que um irmão assim se revoltou, o único irmão que eu mandei embora da igreja de fato, se revoltou assim, se rebelou comigo de uma forma, irmão, que eu queria matar ele. Aí eu falei, Deus, mas como que o Senhor permite alguém tão rebelde assim? Aí Deus falou assim,
Ó, você não lembra de quem você era, não? Quantas vezes você fez a mesma coisa? Quem planta, colhe. Os irmãos estão aí? Tem muito irmão dando trabalho para pastor. Vai chegar o dia de você pastorear. Quantos estão aí? Quem lembra, né? Acontece algo na sua vida, aí você vai falar com a sua mãe, né? Quando sua mãe dizia o que para você? Plantou. Né? Porque essa lei é verdadeira. Diga assim, Deus não se deixa zombar. O que significa isso? Isso é certo. Todos os dias temos chance de plantar o que é bom. Cuidado com o que está plantando. Você vai colher. Pastor, e a graça? A graça de Deus continua no mesmo lugar. Deus nos ama incondicionalmente, Deus nos aceita incondicionalmente. Todo o preço por nossos pecados já foi pago. Cristo morreu na cruz por nós, mas a lei da semeadura é real. Plantou, colhe. A única coisa que tem a exceção é a salvação, porque nós estamos colhendo o que nós não plantamos. O que nós plantamos foi pecado e deveríamos colher a morte e a condenação, mas vamos colher aquilo que Cristo fez por nós. É a única. O restante, irmãos, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes, cuidado com a sua maldade. Tem gente mal dentro da igreja, irmãos. Pessoas que têm maldade no coração, cuidado, são sementes, você vai colher. E na hora de colher não vai dar para reclamar. Consegue compreender? O que Jesus ensinou? Não faça às pessoas aquilo que você não quer que as pessoas façam contigo. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Ame as pessoas como você gostaria de ser amado. É simples, irmãos. É simples. Quantos estão aí? A gente vai encerrar aqui. Amém? Verso 8. Por que, pastor, que eu tenho que entender a lei da semeadura? Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Ele continua com os 2 pontos, obras da carne, fruto do Espírito. Verso 9. E não nos cansemos de fazer diga assim, faça o bem, sem olhar quem. Ah, pastor, mas como que eu vou fazer o bem a quem não faz bem para mim? Faça o bem. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Pastor, mas tem gente que é meu inimigo. Ore pelo inimigo. Abençoa o inimigo. Como assim, pastor? É o que Jesus mandou fazer. Por quê? Porque olha para mim. Você não vai colher o que o inimigo faz com você. Você vai colher o que você faz com o inimigo. Os irmãos estão aí? Olha só que interessante. Deus mandou Davi para a guerra. Amém, irmãos? Sim ou não? E Davi matou muita gente. É muita gente mesmo. Aí Davi falou assim, olha, eu vou construir uma casa para o Senhor. Aí Deus disse assim, vai não. Ah, por que não? Você tem muito sangue nas suas... Mas espera aí, foi o Senhor que mandou eu ir? Tá, eu mandei você ir, mas você tem sangue. Você não vai construir. Quantos conseguem compreender? Ou seja, preste atenção. Davi está colhendo o que ele plantou. Não pode construir a casa para Deus. O filho é que vai ter que construir. Deus deu a planta para ele e o filho Salomão construiu. Por quê? Porque ele tinha muito sangue nas mãos. Sangue das guerras que Deus mandou ele lutar. Mas Deus não se deixa escarnecer. O que o homem planta, colhe. Olha para o seu irmão, sorria, fala, irmão, está gostando da colheita? Dá tempo. Dá tempo de mudar o plantio, né? Como diz a frase, né, o jargão, você
pode escolher o que planta, mas é obrigado a colher o que plantou. Quantos estão aí? O que eu vou plantar? Qual é a semente? Pode escolher, mas uma vez que plantou, tem que colher. Os irmãos estão aí? Verso de número 9 e 10, para encerrarmos aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Amém, irmãos? Diga assim: o bem que eu faço, eu vou colher. Olha para o seu irmão, fala para ele, fala: irmão, o bem que você faz, você vai colher. Amém, irmãos? Se não houvermos desfalecido, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, diga todos, mas principalmente aos domésticos da fé ou os da família da fé. Posso falar, irmão? Se você tenta fazer o mal para a pessoa, se você tenta fazer o mal para alguém de fato, irmão, você tem que ver se você nasceu de novo. Que nem diz o André Valadão, você não é crente não, irmão. Sabe? Consigo entender. Tá certo. Nós não conseguimos ajudar todo mundo, é verdade. Mas daí atrapalhar, fazer o mal, querer destruir a vida das pessoas, você precisa se converter, irmão. Temos que fazer o bem a todos, diga a todos. Diga a todos. Principalmente aos da família da fé. Nós deveríamos estar aqui descansados, irmãos, sabendo que se precisarmos, tem pessoas que nos querem bem. Sabe? Eu deveria confiar em você de olhos fechados. Você é meu irmão em Cristo. Sabe? Saber que tem alguém por mim. Tem alguém que é por mim. Fazer o bem a todos. Amém, irmãos? Eu sei que eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Mas acredite, irmãos, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer o bem para você. E se eu não puder fazer o bem, irmão, acredite, eu vou me esforçar ao máximo para não te prejudicar em nada. Por quê, pastor? Porque no tempo certo, a gente começa a colher esse bem que estamos fazendo. Nem sempre é a pessoa que vai te retribuir. Nós fazemos o bem e queremos que a pessoa retribua. Nem sempre é a pessoa que vai retribuir. Porque a pessoa pode até receber o bem e não retribuir o bem. Ela tem escolha. Mas acredite, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. E se nós plantarmos o bem, a gente não vai colher o mal, irmãos. A gente vai colher o bem. Amém? Então olhe para mim. Não confunda as duas coisas. Deus te ama. Deus te aceita incondicionalmente, não está pedindo nada em troca. Você já foi completamente perdoado por Deus de todos os pecados que você cometeu, está cometendo e vai cometer. Você é salvo. Você não vai mais para o inferno. Mas enquanto nós estivermos vivendo nessa vida, nós estamos debaixo da lei da semeadura. E a nossa vida vai ser resultado do que nós plantarmos. Quero mudar a vida, muda o plantio. Não tem outra forma.